A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos para a última parte do nosso estudo sobre o Apocalipse e terminamos também a série de rudimentos da doutrina de Cristo. Hoje é a parte 6, né? Que nós vamos começar agora e pretendemos, se o Senhor permitir, terminar ainda hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e peço a bênção do Senhor para mim e para os meus irmãos que estão em casa, que estão me vendo, que estão assistindo esse vídeo. Senhor, nos abençoe, nos dê graça e nos ensine, Senhor. Nós precisamos, Senhor, sermos ensinados pelo Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ensine a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando, né? O estudo do milênio que nós começamos no estudo 5, no estudo anterior, estávamos falando sobre o milênio. Então, a Terra também passará por transformações que alterarão sensivelmente para melhor o seu clima e sua produtividade. Também os animais sofrerão mudança na sua natureza durante essa época áurea, né? Os animais também serão diferentes. A Bíblia diz que o leão comerá palha com o cordeiro, a criança brincará com a cobra, com a serpente. Isso fala de uma mudança radical nos padrões que regem, né, esse nosso mundo. A ferocidade deles será removida para dar lugar à docilidade. Eles não mais atacarão, nem representarão qualquer ameaça ao ser humano. E não somente ao ser humano, mas também a outros animais. Isaías 65, 25 diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Toda a criação, irmão, negócio na minha boca, toda a criação afetada pela queda do homem, né? Pois tudo isso de mal que nós vimos hoje no mundo, todas as coisas ruins que acontecem, tudo isso é consequência da queda. A Bíblia fala lá em Gênesis que quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, a terra passou a produzir cardos e abrolhos, seja dor, dificuldades, né? E aí está incluído ódio, está incluído tudo, enfermidades. Então toda a criação que foi afetada por essa queda. Até mesmo a ferocidade dos animais são consequências da queda. O ódio que está dentro do ser humano, né? Que a gente vê por aí, consequência da queda. Mas no milênio, toda a criação de Deus, inclusive também os vegetais, as árvores, né, que sofrem por causa da queda do homem, de igual modo participará das bênçãos decorrentes do governo milenar de Jesus Cristo. E isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 23. Capítulo 8, de 18 a 23. Né? Eu tenho a Bíblia aqui. Romanos 8. Se você quiser, e é bom que queira, abra sua Bíblia aí.
Romanos 8, acompanhe comigo a leitura. 8 de 18 a 23. Está escrito assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas todos nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, terminado o milênio, Satanás será novamente solto por um breve espaço de tempo. O que eu disse no final do estudo anterior, né? Nós, agora quando aconteceu o arrebatamento da igreja, haverá os 7 anos da tribulação. No final da tribulação, Jesus voltará em glória com a sua igreja para a batalha do Armagedon. Nessa batalha ele vencerá o anticristo, falso profeta, lançará todos dois no abismo onde já estarão o diabo, onde já estará o diabo, e começará o milênio. O diabo estará preso. No final do milênio, ou terminado o milênio, novamente o diabo será solto por um breve espaço de tempo, né? E isso nos é dito em Apocalipse 20, versículo 7. Lá está escrito: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Essa soltura de Satanás servirá para o quê? Primeiro, para provar às pessoas que nasceram durante o milênio. Será uma provação para elas. Segundo lugar, para demonstrar pela última vez quão pecaminosa é a natureza humana e que o homem por si mesmo jamais se salvará, mesmo sob as melhores condições. Desde lá do Jardim do Éden, o homem vivia lá sob condições maravilhosas. Ele tinha suprido todas as suas necessidades. Ele vivia num lugar maravilhoso e assim ele pecou. E da mesma forma, no milênio, no final do milênio, Satanás será solto para que seja demonstrada a nossa natureza pecaminosa, a gravidade do pecado em nossa natureza, e também mostrar que o ser humano jamais será salvo por si mesmo, mesmo nas melhores condições. Em terceiro lugar, demonstrar que o diabo é completamente incorrigível. Não tem jeito para o diabo, não tem jeito para Satanás. E quando ele for solto, ele tratará de arrebanhar grande parte das nações da terra, dos povos da terra,
para marchar sobre Jerusalém, numa última tentativa de vitória. Ele ajuntará as nações da terra para a batalha, mas, e glória a Deus por isso, ele será derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre, onde estará a besta e o falso profeta. Onde estará ali o anticristo e o falso profeta. E agora Satanás será também lançado lá. Esse lago de fogo e enxofre, irmãos, é o inferno propriamente dito. Né? É o inferno como a gente conhece ou como a gente imagina, né? Como nos foi ensinado. Até então, o Hades não é o inferno. É um local, né? Ele é traduzido como lugar dos mortos. Mas o inferno mesmo é a Geena, é o Geinom, o vale do lago, o lago de fogo e enxofre. Em Apocalipse 20 está escrito: e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, ou seja, em todo o mundo, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Uma interrupçãozinha aqui pequena, só porque talvez você esteja ouvindo esse som pipocando lá no fundo. Isso é tiro. Mas não é tiroteio, não. É que eu moro junto a um quartel da Polícia Militar, nos fundos do quartel, meu bairro fica. E do outro lado da minha rua é o muro do quartel. E aqui atrás eles têm um local de treinamento, eles fazem tiro ao alvo. Então eles não têm assim uma hora muito certa para treinar. Eu não entendo, não sei como que é feito, mas os policiais fazem tiro ao alvo ali, treinam tiro ao alvo em várias horas do dia até a noite. Então esse pipocar que você talvez esteja ouvindo, é isso. São os policiais militares treinando a pontaria. Amém? Mas voltando para o nosso estudo, os versículos terminam dizendo que o número dessas nações, né, é como a areia do mar, ou seja, numerosas nações com numerosíssimos soldados. Então eles marcharam pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Após este evento, irmão, será então estabelecido o juízo do grande trono branco, o que nós conhecemos como juízo final, né? É nessa época que todos os ímpios mortos ressuscitarão para ouvir a sua sentença final diante do trono de Deus. É nessa época que todas as pessoas que rejeitaram Jesus Cristo, todas as pessoas que rejeitaram a salvação, todos aqueles que não creram em Jesus Cristo como seu Salvador, todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, ressuscitarão. Mas eles vão ressuscitar para ser julgados no juízo final e ouvirão a sentença final diante do trono de Deus. A Bíblia diz que até mesmo a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo
que é a segunda morte. Até mesmo a morte e o Hades, né? A palavra inferno aqui é Hades, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. As visões de João diz: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé, diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno, ou a morte e o Hades, entregaram os mortos que neles havia. Pois nós cremos que quando Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, a Bíblia fala que ele foi até o Hades. Ali ele pregou os espíritos em prisão. E quando ele subiu, ele levou o cativo, o cativeiro, levou dali aqueles que o esperavam, aqueles que creram e que já tinham falecido. Mas todos aqueles que o negaram, todos aqueles que não creram em Jesus, continuaram indo para o Hades, né? Agora, nesse juízo final, eles serão ressuscitados, julgados, e até mesmo o Hades todo, no final das contas, serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, inferno eterno. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, meu irmão, minha irmã, nós chegamos assim ao final do nosso estudo. Apocalipse, juízo eterno. E ao mesmo tempo, chegamos ao final da nossa série Rudimentos da Doutrina de Cristo. Eu sinceramente espero que você tenha gostado desses estudos, que você tenha aproveitado esses estudos, que você tenha conferido esses estudos na Bíblia e que você tenha crescido e que a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo tenha crescido, tenha se solidificado e que você agora diga como o final do estudo, como eu digo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém? Até aquele dia que o Senhor nos buscar. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.